Então, pessoal, vou falar sobre um aspecto importante dentro do Ayurveda, que é sobre o Atma. O Atma, que é um aspecto mais profundo do ser humano. Como a gente viu, vou dividir aqui os slides com vocês. Nós vimos, então, que o ser humano é formado por Sharira, Indriya, Sattva, Atma, Samyog. Então, o ser humano é formado por um corpo físico, pelos órgãos do sentido, por um aspecto cognitivo e por Atma. Então, vamos entender, falar um pouco sobre esse aspecto chamado de Atma. Os textos descrevem ele como eterno, indivisível, onipresente, livre de doenças, impenetrável, inquebrável, imperturbável, invisível, sem começo e fim, sustenta os seres sencientes, fonte da consciência, transcende os sentidos e sempre associado ao intelecto. E Atma é localizado no coração, o supremo sítio da consciência. Então, a partir daí a gente vai começando a entender melhor sobre esse aspecto da nossa existência. O Ayurveda descreve que a mente ela é ativa, porém desprovida de consciência. Atma é a consciência, mas não é ativa. Atma é um doador de consciência para a mente agir. Então é interessante a gente ter essa percepção de que a mente seria como uma estrutura mais primitiva, mais rápida, a qual ela recebe os estímulos dos órgãos do sentido, tem uma interpretação e muitas vezes uma reação desprovida de consciência, seria quase como ações reativas, mais primitivas, relacionadas a instintos de sobrevivência, por exemplo. Já a Atma, então, traz um processo de uma consciência mais ampla e profunda sobre o que a gente recebe do ambiente. Então, um processamento mais profundo, que carrega aspectos mais abrangentes da consciência. Charak Samhita, no Sutrasthana, capítulo 8, fala que o conhecimento do Atma é considerado como uma forma de prevenção de doenças endógenas e exógenas. Então, de doenças que são provenientes do metabolismo interno, assim como de processos que vêm de fora e causam doenças, como, por exemplo, infecções ou mesmo acidentes. Então, o Atma é utilizado para a gente ter esse autoconhecimento de forma mais profunda. Então, para doenças mentais, o Vagbhata, no Ashtanga Hridaya, no capítulo 1, fala que é importante termos 3 componentes da mente para a gente conseguir superar doenças mentais. Di, que é intelecto, discernimento. O segundo é Dhairya, que é coragem. E o terceiro é Atma Vijnana, que é o conhecimento de Atma. Então, em casos de doenças mentais, precisamos ter um aspecto do intelecto desenvolvido, o discernimento para perceber o que está nos causando ansiedade, tristeza, preocupação, medos, coragem para sair desse estado mental e o conhecimento do Atma, essa percepção mais profunda do nosso ser, que guarda a percepção de serenidade, de paz, de tranquilidade, de equanimidade. Então, nós temos os Purushastras, que são as bases com as quais o ser humano vai atrás, os instintos de busca do ser humano. Então, como já falamos no primeiro encontro, o
ser humano busca artha, que é uma segurança material, segurança no mundo material. Então, a gente busca ter, né, um local adequado para dormir, a gente busca ter recursos de alimentos, de água, a gente tem uma busca pelo Dharma, por um caminho de vida, um propósito, a gente busca kama, que é prazer e bem-estar, e nós buscamos moksha, que é a busca pela liberação dos nossos sofrimentos. Moksha, então, entendido que é aquele que se percebe como uma extensão do universo e vice-versa. Disse que ele possui uma visão transcendental e mundana e a sua serenidade da mente baseada na sabedoria nunca desaparece. Interessante, então, a gente entender esse aspecto, né, dessa extensão do universo, né? E como o universo está em nós, essa relação de macro e de microcosmo. Moksha também é interpretado quando uma pessoa percebe a presença de tudo em todas as situações, ela se torna um com Brahman, que é o todo puro. Ele não tem mais nenhuma conexão com as forças do apego, que são as causas da miséria humana. Então, essa conexão com um todo, que traz essa sensação de expansão, a gente sai desses processos, muitas vezes relacionados, né, ao que a gente chama de ego, movimentos egoístas, egocentrados. Então, é interessante que a gente percebe quando a nossa mente ela entra num processo muito autocentrado e como isso, né, está relacionado com desejos, expectativas relacionadas só à nossa experiência. E quando se relaciona essa questão de moksha, é uma relação com um todo, como a meditação que a gente fez de interdependência, essa relação que a gente tem com outras pessoas, né, como a gente se conecta a todas as pessoas, à natureza, a todo o universo, e tudo isso traz, então, uma sensação de mais amplitude, e a gente sai desse aperto, dessa dor que muitas vezes está concentrado muito nesse desejo extremamente autocentrado. Então, o Charaka Samhita também fala que moksha é sinônimo de uma experiência livre de pecados, livre de apegos, serenidade, ligação com o absoluto, com o que é indestrutível, com o que é imutável, com o que é imortal, com a consciência suprema e com o estado de extinção de todas as misérias. Então, é interessante como esse estado, então, de moksha, descrito pelo Charaka Samhita, tem muita relação com essa experiência de se conectar com o Atma, ter o conhecimento de Atma. E também muita relação com a filosofia Sankhya. O fogo é quente, a água é líquida, a terra é estável e o sol ilumina. Assim como o sol ilumina, o conhecimento da filosofia Sankhya também ilumina. Então, a gente tem aqui esse entendimento da importância do autoconhecimento como fonte de saúde, né? E como essa percepção da existência desse aspecto nosso, dentro do nosso coração, que ajuda a tirar a gente dos desejos mais mesquinhos, daquelas preocupações tão autocentradas. Quando a gente se conecta, então, com o Atma, e a gente percebe que existe algo, né, maior, quando a gente se conecta com essa experiência, então, que transcende, quando a gente muitas vezes fala sobre coisas transcendentais, não é só que transcende assim a matéria, a gente entende níveis de energia e coisas que não são perceptíveis pelo olho físico, não, muitas vezes esse transcender esses processos emocionais mais
primitivos, né, relacionados a medos, expectativas, anseios. Por isso que nas minhas meditações eu falo bastante, se soltar dessas preocupações, anseios, expectativas, se soltar dessas expectativas nossas ou expectativas que nossos familiares colocam na gente, né, esses rótulos. Então, a gente tem que muitas vezes carregar, né, como eu falei, o nome de uma família, a gente carrega o título de uma profissão, a gente carrega essa posição de pai, de mãe, de filha, de uma trabalhadora, e todos esses rótulos que vão fazendo a gente se distanciar, na verdade, desse eu mais profundo, que é o Atma. Né? A gente se conecta com esse aspecto mais profundo nosso, esse Atma, a gente tem essa experiência, então, dessa paz, dessa serenidade, essa sensação de completude. Eu falei bastante também aqui nos encontros do retiro, das pessoas que experienciam, né, essa sensação de vazio. E muitas vezes a gente busca preencher isso com comida. Então, muitas vezes aqui a gente tem que preencher essa sensação de vazio nos conectando com esse aspecto profundo chamado de Atma. Por isso que grande parte aí dessas últimas meditações eu falo para trazer a atenção, a consciência para a região do coração, que é a morada de Atma. De um ponto de vista mais integrativo, até a medicina chinesa também fala que nosso Shen, nossa consciência, mora no coração. Né? Então, a medicina tibetana também fala sobre esses aspectos de conexão com o nosso coração. Então, por isso que a gente deve focar, né, trabalhar essa interação com o nosso coração. Né? Sempre que a gente receber um estímulo do ambiente, isso que a Ayurveda fala bastante, por isso que eles dão tanto ênfase aos órgãos do sentido. Então, você receber o estímulo do ambiente, geralmente a gente já gera um julgamento, uma análise, uma crítica, e a gente fala, isso é legal, eu quero, ou isso eu não quero para a minha vida, como que eu tiro isso da minha vida? Então, um aspecto, né, rajásico e tamásico da mente. Então, quando a gente cria um desejo muito grande, a nossa mente entra num processo de rajas. Quando a gente, então, quer se recolher e sair, porque as coisas nos incomodam, a gente acaba se resguardando de forma excessiva, é um aspecto tamásico da mente. Quando a gente observa tudo com um aspecto mais equilibrado, harmônico, equânime, isso é um aspecto sáttvico da mente. Geralmente você consegue sustentar esse aspecto sáttvico da mente quando você entra em contato com o Atma. Então, quando você receber estímulos do ambiente, perceber que sua mente começou a agitar, respire e entre em contato ali com essa experiência no seu coração. Conecte essa experiência que está chegando pelos seus órgãos do sentido com essa fração sua que mora no coração, que é a Atma. E busque compreender, ter uma visão mais ampliada dessa experiência que você está vivendo, não só com esse aspecto superficial da mente, que julga, analisa, compara, critica e reage de forma instintiva, mas busque receber com o seu coração, né, a situação que você está vivendo. Né? Então, por isso que é importante sustentar esse estado de presença, porque se você não estiver presente, você vai reagir de forma rápida, né, instantânea, e não vai passar essa experiência pelo seu coração, pelo seu Atma, para ressignificar a experiência ou trazer uma profundidade maior para a sua experiência. Tá certo? Sempre lembrando que, né, essa questão de moksha, que traz essa libertação, lembrando então que você, quando entra nesse julgamento de ter um desejo excessivo ou uma aversão excessiva, você está se desconectando desse aspecto de Atma.
Você está perdendo essa oportunidade de olhar com mais equanimidade o que quer que esteja passando na sua vida. Então, essa busca por ter uma conexão mais profunda é importante para a gente desenvolver saúde mental. E para a gente ter essa conexão mais profunda, a gente precisa estar no estado de mais aware, mais desperto, mais presente. Senão a gente não consegue ter essa atitude, a gente vai agir de forma reativa. Por isso que é muito interessante que eu comparo a meditação como se fosse uma musculação para você ter músculos suficientes para você conseguir reagir, né, de forma adequada no seu dia a dia. Então, você faz uma musculação quase como para conseguir ter músculos para caminhar no seu dia a dia. Você faz, né, exercícios para conseguir sustentar a sua postura bípede, né? Ter músculos para sustentar a sua coluna ereta, seu pescoço. Então, a gente tem que fazer exercícios para sustentar, né, o nosso corpo, para ter um metabolismo ativo. E a gente tem que fazer meditação para a gente sustentar essa capacidade, essa habilidade de não sermos reativos, né? Termos uma capacidade de frente aos eventos do nosso dia a dia, a gente receber esses eventos de forma a não criar desejos intensos nem aversões, conectar esse momento com o nosso coração e ter uma experiência mais leve, mais serena, mais pacífica. Então, essa nossa última meditação também, com a qual eu fiz as relações de interdependência, então, tudo que a gente recebe, compreender de onde veio, né, tudo isso que a gente está consumindo, que a gente está se conectando, passar isso para um aspecto mais profundo do nosso coração, que aí nossa vida vai tendo mais sentido, isso vai enchendo, preenchendo nossas emoções e saindo desse aspecto vazio e superficial, quando a gente fica só no modo de execução mais raso e superficial da mente. Certo? O ser humano entra em sofrimento muitas vezes por conta disso. Porque a gente busca, na verdade, uma experiência mais profunda, que traga mais sentido. Por isso que ali dos Purusharthas, falando sobre Dharma, a gente busca um caminho, a gente busca o desenvolvimento. Nos desenvolver, nos aperfeiçoar. E aí, sem esse estado de presença, sem a gente se conectar com esse aspecto profundo que existe no nosso coração, tudo isso fica mais difícil. Né? É interessante como existe uma visão oposta, porém complementar, que eu vejo entre a medicina chinesa e o Ayurveda. Então, dentro da visão, né, indiana, fala-se que o coração ele fica repleto, ele tem essa, né, fala que se tem ódios, que você tem Atma dentro do coração, fala que se, né, dessas substâncias que tem dentro do nosso coração. Já a medicina chinesa, o taoísmo, fala muito sobre experienciar esse vazio que tem dentro do nosso coração. Porque quando você esvazia o coração de preconceitos, de culturas que são impregnadas ali, de crenças, quando você esvazia de tudo isso, você tem uma experiência de um vazio que é sereno, que tem uma experiência de paz e tranquilidade quando você esvazia o coração. Né? Então, também existe uma passagem, né, dentro do budismo, que fala-se de um mestre de meditação que vai receber um professor universitário em casa. E aí ele recebe esse
professor universitário, ele chega com um caderno cheio de perguntas para fazer para esse professor de meditação, e o professor de meditação chama ele para tomar um chá, né? Ele senta à mesa enquanto o professor de meditação foi ali preparar o chá, e aí, dado o momento, com o chá pronto, ele vai colocar na xícara do professor universitário, ele começa a encher e a xícara começa a transbordar. Aí o professor universitário começa a falar: mestre, não, chega, você já está, a xícara está muito cheia. Ele falou: é assim, provavelmente é assim que você veio para esse nosso encontro, já com muitas dúvidas, muitos preconceitos sobre a prática. Então, se você quer realmente aprender alguma coisa, primeiro você precisa se esvaziar. Então, os conceitos dentro das práticas chinesas e japonesas falam muito sobre esse esvaziar, que esse vazio, na verdade, é um campo de infinitas possibilidades, então, que você sente, na verdade, ficando cheio ou cheia de vazio. Enquanto, na visão mais indiana, fala-se sobre Atma, sobre essa percepção que tem as mesmas qualidades de paz, serenidade, equanimidade, mas que ele coloca ali uma substância dentro do coração para representar tudo isso. Então, tudo fala a mesma coisa, só que um fala que tem uma coisa lá dentro e o outro fala que está vazio. Mas é tudo muito interessante como se chega no fundo, a mesma experiência. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma apresentaçãozinha rápida sobre Atma, que é, ao mesmo tempo, tão importante na nossa saúde mental, que vai gerar também um impacto na nossa saúde física. E ele a gente consegue só ter um claro entendimento através da experiência, né? Não é possível. Se a gente começar a racionalizar, intelectualizar muito o processo, a gente não chega, né, nesse processo. Então, é através da experiência, muitas vezes alcançada através da meditação ou através da capacidade de estarmos bem presentes no momento em que estamos vivendo. Momento a momento da nossa vida é possível ter essa conexão. E aí é um treino, é uma habilidade mesmo da gente conseguir fazer esse trabalho, essa conexão. Certo, pessoal? Dúvidas? Comentários? Estou vendo que o Renato conhece aqui o Shen individual, isso mesmo. É o Shen mente, né? Shen tem várias formas de falar. Shen, ele pode significar, né, toda a energia dos rins, mas esse é um Shen mental, né? Que mora no coração. E se conhece o taoísmo pelo vazio, exatamente. A gente busca esse vazio de onde surge tudo. Então, o taoísmo é muito interessante porque eles falam que se a gente busca de onde veio tudo, esse tudo, ele é vazio. É do vazio que surgiu, né, toda a matéria, toda a energia, todas as experiências. Então, a gente deve buscar o vazio para entender, né, de onde tudo surgiu. E que interessante encerrarmos com chave de ouro. Obrigado, Thaís. Tudo interligado, é isso mesmo, Hungria. A gente fica entendendo que todas as práticas, né, todas as filosofias chegam numa mesma experiência. Por isso que é importante a gente ir em busca da experiência. A Denise, fiquei pensando nesse vazio relacionado ao silêncio e a dificuldade que temos com o silêncio. Perceber, queremos preencher esse silêncio. Exatamente, Denise. Existe
um impulso da gente não conseguir se conectar, né, com esse silêncio. Com esse aspecto, algumas pessoas falam também de que o Atma é essa substância em nós que observa tudo. Ele observa de forma silenciosa, serena, mas a partir do momento que você começa a qualificar, a julgar, a querer, a não querer, você saiu de Atma e foi para o aspecto mais cognitivo. Quando você silencia e tudo observa com equanimidade, com serenidade, aí você se conectou com Atma. É esse silêncio mesmo, é essa observadora que existe dentro de você. Esse é o Atma. Certo, pessoal? Então, assim, de teoria não tem muita coisa, porque realmente é através da experiência que se chega lá. Então, é através de tudo isso que a gente veio trabalhando esses dias. Certo? O que mais, pessoal? Quem quiser compartilhar mais alguma coisa? Não, a gente finaliza por aqui. Não? Então, muita conversa mental nos tira dessa conexão. É, exatamente, Renata. A gente vai entrando nesse processo, e daí dá vontade de ficar em silêncio, né? A gente fala tanto desse silêncio que existe aqui dentro do coração, que aí dá vontade de ficar em silêncio. Né? Então, só um minutinho, pessoal, que... Vamos chegar aqui para dar tchau para vocês. Imagem. Não é? Cadê? Não tá aparecendo. Pronto. Cadê? Então. Valeu, gente. Pessoal. Valeu. Valeu, agora acabou. Agora acabou mesmo. Agora chega. Tá bom? Valeu, foi muito, muito, muito bom. Muito. Agradeço a cada um de vocês. Podia continuar. Alguém pediu para fazer 21 dias, né? Nossa, eu ia adorar. Essa rotina estava muito boa. 21 dias continua. Tem as lives da Stephanie, tem minhas lives, tem as lives do Ricardo. A Bruna vai começar a fazer live, não vai? Eu faço menos, mas eu vou começar a fazer mais. E aí a gente vai seguindo. Bia, amanhã a gente se vê às 7. Quem vai estar aí às 7 também? A gente vai estar aí às 7. O Renato. Né? O Renato vai. Muito bem. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu por Beijos. tudo. Beijos. Boa noite. Beijo. Muito obrigado.